Você, aqui do Brasil, com o seu notebook positivo, você na raça, sem assinar nenhum valor, só lendo 3 matérias gratuitas por mês, você vai fazer uma seleção de ações assim mais eficiente? Pode conseguir? Pode. Não tô dizendo. Né? E também não tô querendo menosprezar positivo, que depois vocês vão falar, entendeu? Pô, mas é difícil, é complicado, então toma cuidado, tá, Zilma? Mas acho que e ela colocou, porque pra mim o ETF vale mais a pena. Talvez se você não queira dedicar uma boa parte do seu dia, né, fazendo essa seleção de ações, acho que talvez ETFs podem ser uma boa. Mas aí eu queria entrar na parte de classe de ativos, porque as pessoas falam o seguinte, é ações ou renda fixa? E o mercado americano, ele tem mais do que isso. Por exemplo, tem os REITs nos Estados Unidos, que são os fundos imobiliários, lá o primo do fundo imobiliário, né? O primo rico do fundo imobiliário. A pessoa que, por exemplo, entra na Avenue, ela consegue investir nesses fundos imobiliários americanos? Consegue, sim. Você tem uns 8 mil ativos listados, né, nos Estados Unidos. 8 mil? Então, assim, desses... 6 mil são equities e uns 2 mil mais ou menos, é um pouco mais na verdade, de ETFs, tá? E de tudo, né? Tudo que é tipo. Os REITs entram na parte de equity ali, de ação, né? São 250, se não me engano, são 250 REITs, fundos imobiliários, sendo que desses 20 participam do S&P 500, então estão entre os maiores do mundo, né? Então sim, consegue investir e o fundo imobiliário nos Estados Unidos tem uma gama muito grande, tem tradicional, né, galpão, logístico, prédio, imóvel residencial, shopping, mas tem coisas diferentes, tem REIT de prisão, né, por exemplo, tem REIT de armazenamento de documentos de elevada importância, obra de arte, documentos importantes de justiça, por exemplo. Você tem uma empresa que é especializada nisso, porque você tem que guardar de uma forma diferente, né? Cuidar da traça, cuidar disso, o documento tem que estar intacto por 10, 20 anos, por exemplo. Então tem uma gama muito ampla, né, de fundos imobiliários. Um dos maiores REITs dos Estados Unidos até pouco tempo atrás era um REIT de torres, de antenas. Quando a gente vai na Times Square, todos aqueles painéis, né, que tem lá da Times Square com propagandas, aquilo lá é tudo um REIT, né? Você pode ser sócio. Comprou o espaço, ele aluga para... Exatamente, você pode ser sócio, você é dono dos painéis da Times Square. E tem de tudo, prisão, tem de plantação só para cannabis, tem bastante coisa. Então sim, os REITs são uma alternativa, nos últimos 20 anos performaram muito bem, diga-se passagem, nada garante que vai ser assim ali na frente, a gente não sabe, teve a questão de juros ajudando, de fato, que é uma coisa que talvez não ajude, né, daqui para frente tanto. Mas os REITs são uma alternativa para quem busca renda, para quem quer investir no mercado imobiliário, né? Então é uma alternativa. E sim, é possível através da Avenue. E indo além, né, você tem, óbvio, a parte de renda fixa, de comprar títulos diretamente, tanto do governo americano, de empresas americanas, ou mesmo ainda de empresas. Na Avenue você consegue acessar a Latam, né, México, Colômbia, Chile, Brasil também. E fundos. Você tem lá na nossa plataforma tem mais de 600 fundos. Fundos de investimento mesmo, com gestor que é focado em China, às vezes é um outro que é focado em Ásia, ex-China, ou Europa, até para você conseguir fazer essa alocação global. E é super importante isso, porque tem nuances tributários também que são importantes, que eu acho que até foge ao escopo aqui, né, do podcast, porque, mas tem bastante coisa assim da parte tributária que tem que ser observada também, de você ter eficiência tributária na hora de investir lá fora, né? Legal. Então o cara... Porque, por exemplo, a gente tem um ETF aqui, que é negociado na Bolsa Brasileira, que a gente consegue se expor aos REITs americanos. Eu esqueci o nome dele, mas enfim. Se a gente abre conta na Avenue e compra esses REITs, aí vai ter o pinga-pinga, o dividendo caindo na conta da pessoa lá na Avenue. Ela consegue receber, porque aqui o grande problema do ETF, a pessoa fala, pô, cara, não consigo receber o dividendo, tô investindo... Cara, aqui o fundo imobiliário cresceu porque é um pinga-pinga. Sim. O cara, pô, quero investir no fundo imobiliário americano, posso ter os painéis lá da Times Square. Vai pingar o dividendo pro cara mensal ali, ou periodicamente? Sim, você pode montar uma carteira de dividendos para receber dividendo todo mês, lá em dólar, né?
De que forma? Você tem REITs que pagam... Tem REIT que paga mensal, inclusive, tá? Ou você aponta uma carteira, o REIT paga em março e, sei lá, em agosto. E aí o outro paga em abril e setembro. E assim você vai montando. Né? Seja com ações, as ações também, tem muita ação que paga dividendos há 30, 40, 50 anos de forma ininterrupta. Então também dá para fazer isso. Então você pode montar uma carteira mais de ativos listados, né? Com ETFs, REITs e ações que vão te entregar isso, né? Ou seja, ter renda mensal, tá? Ou através dos bonds também, né? Um bond nada mais é do que um título de dívida, como se fosse uma debenture, né? Você financia, sei lá, a Oracle. E a Oracle tem lá um bond que ela paga o cupom desse bond todo janeiro e agosto. Aí o outro paga em fevereiro e setembro. E assim você vai montando uma carteira mensal. Então, é possível sim montar uma carteira de renda mensal em dólar. Legal. Um medo que as pessoas têm é de como declara isso, cara. É muito complicado, por exemplo, montei uma carteira, aqui os dividendos eles são isentos. Então, tenho lá uma ação, tenho fundo imobiliário, pinga dinheiro na minha conta ali todo mês, tô tranquilo. Se eu vender, com lucro, gero DARF. Claro. Mas se tá pingando, tranquilo. E lá os dividendos eles são tributados, né, nos Estados Unidos. Então o brasileiro que manda dinheiro lá para fora na Avenue, que é uma corretora americana, né, comprou os ativos diretamente lá, pingou dividendo ou juros, ele tem alguma burocracia que ele precisa fazer ou precisa emitir a TARF americana, fazer alguma coisa assim? Não, esse é um ponto super importante que você tocou, porque eu acho que é um mito quase, né, que o brasileiro tem de investir lá fora, é complicado, o imposto e tal. Eu sempre brinco assim, que imposto de renda não é uma coisa super agradável, né? Você, vou abrir um vinho e fazer meu imposto de renda para dar uma relaxada. não é assim. Nossa. Partindo do pressuposto que já não é uma coisa, né, legal, assim, tão entusiasmante. A Avenue ela te dá todo esse suporte. Então, como você faz tudo pela plataforma, você fez o câmbio, você comprou a ação, você recebeu o dividendo, a gente tem todas essas informações e a gente consegue te dar todas essas informações mastigadas em relatórios que você copia e cola no teu IR. Até porque a gente foi feito para brasileiros. A gente entende que o brasileiro precisa declarar o IR. Né? Ele não precisa declarar imposto nos Estados Unidos para a IRS. Né? Que são outras informações que ele pede. Né? Então, mas para o brasileiro precisa disso. Então a gente entrega. A gente dá todos os documentos. Então não tem burocracia nenhuma e é muito simples, muito fácil. Copiar e colar os documentos que a gente te dá no teu IR. Que você vai passar de ano. Digamos assim, só no IR, então não tem alguma coisa que ele precise fazer mensalmente? Primeiro ponto, sim, você não tem obrigação fiscal nenhuma com o governo americano. Né? Você é um residente fiscal brasileiro. Tá? Então, primeiro, você não tem que declarar nada lá, não. O recolhimento e o único imposto que fica recolhido lá diretamente na fonte é o imposto sobre o dividendo, que lá é tributado, e a responsabilidade desse recolhimento é da Avenue, da instituição financeira americana que está oferecendo investimento para o estrangeiro.